A Química B. Vamos falar sobre as leis das combinações químicas e são as leis que regem o balanceamento, que regem a estequiometria. Então é importante a gente entender certinho para que a gente possa dar continuidade aos nossos estudos. Primeiro vamos falar daquela lei bem conhecida, a lei de Lavoisier, que na verdade se chama Lei da Conservação das Massas. Sempre quando a gente fala de Lavoisier, vem aquela frase, né, meio célebre, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Pensando nisso e adaptando para as reações químicas, a gente tem que a lei da conservação das massas, ela fala que numa reação química, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Isso é conservação das massas. A massa que entrou vai ser igual à massa que vai sair. Coloquei uma equação ali bem simples para que vocês usem como exemplo. Então, nós temos ali o carbono, que vai fazer reação com 2 mols de hidrogênio, produzindo metano, CH4. O carbono e o hidrogênio, eles são os nossos reagentes, correto? Isso aí vocês já conhecem, né? O primeiro membro da equação é o membro dos reagentes. O metano, ele vem depois da seta, ele é chamado de produto, certo? A massa do carbono é 12 e tem um mol só, então são 12 gramas. O hidrogênio, a massa dele é 1, só que numa molécula de hidrogênio são 2 hidrogênios, então a massa vai ser 2, vezes os 2 mols que eu vou ter, vai dar 4 gramas. Então 12 mais 4 dá 16, que é a mesma massa do produto CH4, 16. Então isso é a conservação das massas, a lei de Lavoisier. A lei de Proust, ela já fala sobre as proporções constantes, sabe? Então ela fala que uma determinada substância independente da origem, é sempre formada pelos mesmos elementos combinados na mesma proporção em massa. É como se fosse uma receita de bolo, né? Você, quando vai fazer um bolo, você não vai aleatoriamente colocando lá trigo, açúcar, ovos, leite sem ter uma medida. Alguém já testou uma vez, fez a receita, deu certo e publicou em livros, em sites, assim por diante. E a receita vem passando de geração em geração por muitos anos. Então, numa receita, você vê a proporção de farinha para açúcar, para ovos. Por exemplo, uma nega maluca lá, bolo de chocolate. Eu faço com 2 xícaras de trigo, para uma de açúcar, para uma de óleo, para uma de Nescau e assim por diante. Essa é a proporção. Se eu preciso dobrar minha receita, eu faço 4 xícaras de trigo, 2 de óleo, 2 de açúcar, 2 de Nescau e assim por diante, certo? Então, o Proust, ele usou a equação de formação da água para chegar a essa conclusão. Então, veja, se você pega o hidrogênio e o oxigênio para formar água, naquele caso que a gente tem ali embaixo, a gente tem meio mol de cada coisa. Então, eu vou ter 1 grama de hidrogênio, 8 gramas de oxigênio para 9 de água. Você observa aí que ainda tem a lei da conservação das massas, só que de uma experiência para outra, você observa uma proporção. Então, por exemplo, 1 de hidrogênio está para 8 de oxigênio, assim como 10 de hidrogênio. Fazer infinitas possibilidades de proporção que você vai, né, estar certo, desde que você obedeça 80. Assim como 20 de hidrogênios vai estar para 160 e assim por diante. Então, bom, o volume dos gases, né, participantes de uma reação medidos na mesma temperatura e na mesma pressão guardam entre si uma proporção constante de números inteiros e pequenos. Então, é uma proporção que ela está mais relacionada com o número de mols. Então, por exemplo, vamos pensar aqui na molécula de hidrogênio, é H2. A do oxigênio é O2. Só que a água é formada por H2O, com um oxigênio só. Então, eu não vou usar os 2 oxigênios que veio da molécula do O2. Eu vou usar só meia molécula. Por isso que a proporção aqui na lei volumétrica é de 1 para meio.
certo? Então, um de mol de hidrogênio para meio de oxigênio para formar um de água. Então, por exemplo, se eu vou usar 1 litro de gás hidrogênio, eu vou ter que usar meio litro de gás oxigênio, porque se eu uso 1 para 1, não vai dar a reação certa. Por quê? Porque eu estou fora da proporção, certo? Então, é 1 para meio para formar 1. Se eu uso 2 de hidrogênio, eu vou precisar de 1 de oxigênio para formar 2 de água. E assim por diante, também com infinitas possibilidades. Uma observação super importante: para volumes não ocorre a conservação. Nada de querer somar 1 litro com mais meio para formar 1,5 no final. Não tem isso. A única unidade que tem conservação de valores é na massa, certo? As outras, nenhuma você vai precisar fazer isso, tá? Você tem que respeitar sempre a proporção.